Bom, meu nome é Gabriela, eu sou enfermeira e sou moderadora dessa palestra. A Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente é uma estratégia de articulação e de cooperação técnica entre as instituições, direta e indiretamente ligadas à saúde e à educação de profissionais em saúde, com o objetivo de fortalecer a assistência de enfermagem segura e com qualidade. Neste ano, a Organização Mundial da Saúde decidiu incluir no Dia Mundial da Segurança do Paciente a importância da garantia da segurança dos profissionais de saúde e trabalhadores de saúde em geral. O tema deste ano é Segurança dos Profissionais de Saúde, uma prioridade para a segurança do paciente, com o slogan Profissionais de Saúde Seguros, Pacientes Seguros. Lembramos que, para que tenha uma boa prática nas salas virtuais, todos, por gentileza, mantenham suas câmeras e microfones desligados. Quem vai nos dar uma aula hoje sobre materiais endoscópicos e videoscópicos é a enfermeira Patrícia Santiago. A Patrícia é especialista em segurança do paciente e CME, gestora do bloco cirúrgico do Hospital Regional do Vale do Paraíba de São José dos Campos, tá? Paty, fica à vontade, você tem 30 minutos para fazer sua apresentação. Olá, boa tarde a todos. Uma honra estar aqui, agradeço o convite pela Rebraensp. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá. O tema hoje, agora às 17 horas, é a segurança do paciente e do profissional de saúde na atuação em métodos endoscópicos e videoscópicos. Nesse momento de pandemia, muitas dúvidas, muitas angústias, em relação aos procedimentos cirúrgicos e aos procedimentos endoscópicos, Os números estão aí alarmantes, já estamos aí no 6º mês de pandemia, e o que nós aprendemos já nesses 6 meses de pandemia, 6 meses que nós estamos aí tentando nos estruturar aí, seja nos procedimentos ambulatoriais, ou seja dentro de um ambiente hospitalar, o que mudou a nossa rotina e o que veio para ficar, Quais são as mudanças que a gente acredita que realmente vai acontecer e vai ficar. Algumas notas técnicas e algumas recomendações, vieram logo no início da pandemia para nos auxiliar aí, quais as medidas devíamos tomar, quais as principais recomendações de segurança, Então, para elaborar essa aula aqui para vocês, eu utilizei as principais recomendações, que são da SOBED, que é a nossa Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, da SOBEC, que é a nossa Sociedade Brasileira de Enfermagem e Centro Cirúrgico, e as notas técnicas da própria Anvisa. Então, assim, logo no início da pandemia, tivemos uma redução drástica aí nas consultas, nos exames, nos procedimentos cirúrgicos, tudo foi interrompido, Não podíamos fazer nada que fosse considerado eletivo, deveríamos somente priorizar as urgências e as emergências, E aí, 6 meses voaram, Hoje a gente já está aí no 6º mês de pandemia, e agora nós temos uma grande demanda reprimida. E junto com isso, nós temos muitos pacientes ali que estão com sérios problemas, graves problemas de saúde, pacientes do grupo de risco, que não podem aguardar mais por tanto tempo, por um diagnóstico. E a transmissão, do COVID já é muito sabido que é através de pacientes assintomáticos, oligossomáticos, ou pacientes até que não apresentam nenhum sintoma, pacientes não diagnosticados. E quando a gente pensa nos procedimentos endoscópicos, é um procedimento gerador de muito aerossóis, Então a preocupação é maior ainda. E agora, nesse momento que nós estamos aí num momento de tentar retomar nossas atividades, tentar priorizar alguns procedimentos, isso deve ser feito de uma forma muito bem organizada, de uma forma muito bem planejada, respeitando todas as recomendações, todas as notas técnicas, respeitando a capacidade assistencial local, seja das clínicas de endoscopia, seja a capacidade mesmo hospitalar. E a gente deve
assegurar e cumprir todas as recomendações de biossegurança aí preconizadas pela Anvisa, né? Então, assim, primeiramente, quando formos agendar esses procedimentos, a gente deve estabelecer um contato prévio com o paciente, né? No dia anterior, né? Na véspera do procedimento, preferencialmente, e orientar esse paciente caso ele apresente algum sintoma, né? Algum sintoma aí de infecção respiratória, anosmia, perda do paladar. E caso ele apresente algum sintoma, esse procedimento eletivo ele deve ser remarcado. Manter o mínimo de acompanhante possível, né? Orientar para que venha somente se for muito necessário o acompanhante, e o mínimo possível, né? Somente um já é o suficiente. E todos ali utilizando máscara de proteção. As salas de espera devem ser readequadas, né? Manter uma distância mínima de 1 metro entre as poltronas. Adequar os agendamentos para a gente tenha um espaçamento maior aí entre os pacientes, para que a gente possa cumprir ali todas as recomendações de limpeza, de higiene, desinfecção entre um paciente e outro. Realizar uma triagem dos pacientes e seus acompanhantes, né? E aferir temperatura, aplicar um questionário ali no momento da triagem. E um item muito importante é sobre o termo de consentimento, né? Então, todo mundo já deve ter uma prática de aplicar o termo de consentimento do procedimento a ser realizado. E nesse próprio termo, nós podemos inserir um parágrafo exclusivo falando que se o paciente concorda em realizar esse procedimento no momento de pandemia. E os EPIs, né? Os EPIs que foi a maior preocupação lá no começo da pandemia, a maior angústia de todo mundo, até todo mundo conseguir ter ali a quantidade suficiente, né, e adequada, né, para aquele momento de pandemia. Hoje estamos mais tranquilos, mais adaptados, né, temos aí estoques suficientes para atender, né, e nós devemos seguir rigorosamente a recomendação da Anvisa, né, a nota técnica 4, e lá ela detalha muito bem as medidas de prevenção, né, e o controle, e quais os EPIs que nós devemos usar diante dos casos suspeitos ou confirmados, né, do COVID. E todos os membros da equipe, eles devem utilizar os EPIs preconizados, né, e frente a precauções padrão de contato, precauções de gotícula ou aerossóis, né, e vai depender ali da situação de risco daquele paciente. A recomendação da SOBED, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia, ela traz para a gente os EPIs separados ali para cada situação, né? Então, pacientes e acompanhantes, né, que chegam até a clínica para fazer um procedimento ambulatorial, ele deve estar de máscara durante todo o tempo de permanência ali no serviço de endoscopia. A recepção desse serviço deve usar máscara cirúrgica, higienização regular das mãos e, importante considerar, uma barreira física. Quem for realizar a triagem também estar de máscara e higienização rigorosa das mãos. Quem for realizar o ato endoscópico, utilizar a roupa privativa, a touca, a máscara N95 e o face shield ou óculos. Avental impermeável de mangas longas, luvas que cubram inclusive a região do punho, propé descartável ou um calçado impermeável. E quem for realizar a limpeza, né, a desinfecção ali, deve usar a máscara N95, touca, avental e botas impermeáveis de cano longo e também o óculos de proteção, face shield, que não podemos esquecer. Já as recomendações da Anvisa, ela deixa mais detalhado aqui para a gente, já para as equipes de centro cirúrgico, a equipe que vai cuidar da internação cirúrgica desse paciente, né? Então, pensando num paciente que precisa realizar um procedimento endoscópico em ambiente hospitalar. Então, quando nós temos aqui uma triagem realizada, e essa triagem me mostra que o paciente é sintomático ou suspeito ou confirmado, a equipe deve usar a máscara N95, né, um protetor facial, o gorro, o avental cirúrgico, luvas estéreis. E o anestesista também os mesmos EPIs. Quando eu tenho uma triagem onde o paciente é assintomático,
e aí eu tenho um procedimento sem risco de aerossolização, essa equipe ela vai portar de gorro, máscara e um protetor facial. E o avental, né? E quando eu tenho um risco de aerossolização, aí eu vou incluir a máscara N95 nesses EPIs. O avental, aqui que ele está até destacado, ele pode ser usado, ele fica a critério de ser usado naquele momento em que eu tenho exposição, né, a sangue, riscos de exposição a vômito, fezes, secreção orotraqueal. Então, isso fica a critério da equipe, a equipe avalia se o risco que ela está exposto ali, e aí ela utiliza o avental impermeável ou não. Agora, falando sobre a realização do procedimento. Então, o procedimento realizado via ambulatorial, né? Quando ele é um procedimento gerador de aerossol, né? A gente já comentou sobre isso. E porque o paciente pode tossir durante o procedimento e também nós podemos ter secreções dispersadas ali através das válvulas ali do aparelho e do canal de trabalho. Não existe nada específico definido aí sobre o intervalo entre um procedimento de endoscopia ou outro, entre um procedimento e outro, né? E fica a cargo aí da instituição local definir aí um critério, definir um tempo de segurança entre um procedimento e outro. Sugere-se, né, que os períodos mais longos entre um procedimento e outro seja mais seguro, principalmente por poder ocorrer ali a transmissão comunitária, né? Que pode existir ali nos portadores assintomáticos. E permitir um tempo suficiente de limpeza e descontaminação de toda a superfície, telas, teclados, cabos, os monitores, os aparelhos de anestesia, e essa medida vai diminuir o contato ali entre os pacientes e os acompanhantes, né? Quando eu penso na realização desses procedimentos endoscópicos intra-hospitalar, aí nós temos várias outras recomendações que ela vai detalhar muito mais, né, os cuidados que nós devemos ter dentro de um ambiente, dentro de uma sala de procedimento endoscópico ali no ambiente hospitalar. Então, se eu tenho um procedimento para ser realizado num paciente suspeito ou confirmado, é recomendado que esse procedimento seja feito numa sala de pressão negativa. E isso é uma coisa difícil, muitas instituições não possuem salas cirúrgicas com essa adequação, né, com essa estrutura, e as instituições devem seguir as recomendações, né, não tendo essa sala nesse formato, nós devemos seguir várias outras recomendações e cuidados ali que eu vou minimizar a dispersão e a contaminação e o risco ali para a equipe envolvida. Então, seguir, né, a montagem da sala conforme o protocolo de precaução de contato e aerosol. Devo sinalizar a porta da sala, né, sobre essa precaução, disponibilizar o material de intubação. Então, se eu, já por estar dentro do ambiente hospitalar, eu tenho que ter esse material disponível, né, esse material de fácil acesso, o circuito fechado, né, para aspiração das vias aéreas, ali, para evitar a aerosolização desse vírus. Priorizar o uso de equipamentos e os materiais descartáveis e organizar, né, esses materiais ali para os procedimentos que você for realizar ali no momento da execução ali do exame, né. Manter na sala somente aquilo que realmente você vai utilizar, né. Os equipamentos, os mobiliários, materiais e medicamentos, levar para a sala somente aquilo que você tem certeza que será essencial e que tem que estar ali na hora do procedimento. Nesse momento, nós devemos tirar tudo que for em excesso, né? Então, às vezes, uma sala cirúrgica, por exemplo, temos várias mesas, outros tipos de equipamentos. Se eu tenho certeza que eu não vou usar, devemos colocar tudo para fora e deixar lá dentro da sala somente aquilo que a gente tem certeza que será usado, né?
E caso eu mantenha na sala algum material que porventura não foi usado, algum material ou algum medicamento, isso deve ser desprezado depois, não podemos reutilizar isso em outro paciente. Então, por isso que é importante a gente manter na sala somente aquilo que eu vou usar, né? E o restante do material a gente deixa para fora da sala, com um colaborador ali no corredor, e esse colaborador vai dando suporte, fornecendo outros materiais que, porventura, você for precisar, né? O aparelho de anestesia, os computadores, outros equipamentos, eles podem estar protegidos com plástico descartável para reduzir a contaminação desse equipamento. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode passar uma sensação para a equipe de que eu não devo limpar aquilo depois, ou só porque eu protegi com plástico eu não preciso higienizar. Então a gente tem que ficar muito atento. O plástico é mais para você proteger aqueles lugares talvez de difícil acesso, de difícil limpeza, mas na saída do paciente dessa sala, esse plástico tem que ser removido, né, e toda a higienização vai acontecer, mesmo naquele local que estava coberto com plástico, né, então a equipe tem que estar muito atenta a isso, a retirar esse plástico e higienizar tudo que tinha ali dentro daquela sala, com muito cuidado e muita atenção para fazer ali uma higienização, a limpeza terminal adequada dessa sala. Utilizar o filtro bacteriano, né, caso você precise manter esse paciente entubado. Providenciar uma pinça para apreensão do tubo orotraqueal, caso você precise fazer uma troca de ventilador. Disponibilizar, como eu falei, um profissional para que ele fique numa área externa, numa área de apoio, né, para esse atendimento. E esse profissional também deve estar atento à sua precaução, né, também deve estar usando os EPIs. Os pacientes que são submetidos a colono, eles não têm necessidade de remover a sua máscara. O paciente também, ele fica com a máscara, né, durante o procedimento, mas nós devemos ter muita atenção aqui nesse momento, porque caso o médico precise fazer alguma biópsia, algum procedimento ali que ele vá usar o bisturi elétrico, então nessa hora a gente retira a máscara do paciente para a gente não correr o risco ali de nenhuma queimadura por conta daquele metal que tem na máscara, né? E toda a estação de trabalho ali da equipe, né, onde fica o equipamento dos equipamentos endoscópicos, eu devo manter ali o mínimo de objetos, né, para que favoreça também a limpeza depois daquelas superfícies ali ao final de cada exame. Devemos retirar os acessórios do canal de trabalho, né, essa é uma etapa de alto risco de contaminação. Então, existe aqui um cuidado especial, né, onde o médico ele vai usar uma técnica dupla gaze, que a gente chama, onde o endoscopista ele vai segurar uma gaze junto ao canal de trabalho, e o auxiliar vai auxiliar ali removendo esse acessório, limpando toda a extensão, todo o corpo do endoscópio, né, com a gaze, mantendo uma distância pouca ali da mão do endoscopista, né? E tomar muito cuidado para que não tenha ali um efeito do chicote desse acessório, onde pode respingar ali as secreções no ambiente. E também na hora que for desacoplar o aparelho de endoscopia da processadora. Então, termina o exame, né? Coloca-se o aparelho sujo, né, numa bandeja ou numa caixa ali para você levar para a área de desinfecção. E o técnico que estava ali auxiliando naquele exame, ele precisa estar com luvas limpas para desconectar o aparelho da processadora, desligar os botões, né, e levar essa bandeja com o equipamento. Então aqui é um detalhe, né, uma coisa pequena às vezes, mas é uma coisa que o profissional esquece, porque ele está ali durante todo aquele procedimento auxiliando o médico, e aí com aquela mesma mão que ele auxiliou durante todo o exame, aquela mesma luva, ele vai lá e desliga todos os aparelhos, e aí assim ele colocou a mão dele toda contaminada ali. Não que não iremos limpar esses equipamentos depois, mas isso deve ser evitado, ele deve tocar o equipamento com as mãos, com as luvas limpas. E aí quando a gente fala da desinfecção dos aparelhos de endoscopia, a gente tem que lembrar aqui do grupo de microbianos, né? E cada desinfetante químico que atende esse grupo de microbianos. Então, aqui é uma angústia muito dos profissionais, né? Ah, será que o desinfetante que eu uso,
ele é adequado para usar num paciente confirmado, ele vai atingir aquele vírus. Então, assim, é uma preocupação de todo mundo, mas, assim, basta a gente lembrar aqui dessa cadeia, desses grupos microbianos, né? Então, nós temos aqui o vírus com o desinfetante de baixo nível, ele já atende, e como nós utilizamos desinfetantes de alto nível, né, nos aparelhos endoscópicos, então, podemos ficar bem tranquilos, porque os desinfetantes de alto nível, eles atendem sim e podem ser utilizados. Então, nós temos lá, por exemplo, ácido peracético, glutaraldeído, vários outros desinfetantes que eles são adequados sim para poder fazer a desinfecção dos aparelhos, né? Então, assim, não há nenhuma recomendação específica para a descontaminação dos aparelhos, né? As recomendações são as mesmas, né, de desinfecção de alto nível, para fazer a desinfecção desses aparelhos. É importante a gente reforçar, né, os treinamentos, né, a técnica da desinfecção, né, o processo ali de desinfecção dos aparelhos, seguir rigorosamente essas recomendações, né, e realizar também ali a limpeza, a desinfecção de toda a superfície, né, do equipamento de vídeo da endoscopia, da processadora, a mesa de trabalho, e o piso, né, deve ser higienizado ao término de cada exame, e a maca que esse paciente também estava deve ser higienizada ao término de cada exame. Então, não tem necessidade da gente segregar aí o equipamento, né, o endoscópio que eu usei no paciente suspeito ou confirmado e daqueles pacientes que não são suspeitos, enfim, não tem essa necessidade, né. Esses dias na instituição que eu trabalho, tivemos uma broncoscopia na UTI Covid. Então, assim, a equipe ficou um pouco apreensiva, com receio, devemos separar ou não, o que eu estou fazendo está certo, continua a minha rotina. Então, assim, continua, os EPIs são os mesmos, né? Os EPIs que a equipe usa na hora de realizar a desinfecção, desde sempre, ela deveria ser o que a gente pede hoje para usar na desinfecção de um produto contaminado por Covid, né? Então, o profissional, desde sempre, deveria usar o avental impermeável nesse momento da desinfecção. O avental impermeável, um óculos de proteção ou face shield, né, luvas de cano longo e sapatos impermeáveis. Então, assim, o que agregou aí nesse momento da pandemia é a máscara AN95. Mas os EPIs, desde sempre, já era o preconizado e já é o que deveria se usar para fazer a desinfecção. Pós-procedimento, né, então no ambiente hospitalar, pós o procedimento, nós temos aí a recuperação anestésica, né, então essa recuperação ela deve ser feita dentro da sala, o paciente pode manter ali a máscara cirúrgica, né, e caso ele precise de um suplemento ali de catéter de O2, ele pode ficar com o catéter por debaixo da máscara. Deve-se evitar suporte não invasivo, como, por exemplo, a máscara de Venturi, porque ela favorece mais a aerosolização do ambiente. E quando esse paciente estiver em condições de alta, deve-se utilizar a máscara cirúrgica no paciente para fazer todo o transporte, e o profissional que irá realizar esse transporte também deve estar com os EPIs adequados. Antes de deixar a sala, o profissional ele deve desprezar os seus EPIs dentro ali da sala e utilizar um novo avental, uma nova luva para prosseguir ali com o transporte. A desmontagem dessa sala e a limpeza, né? Temos várias recomendações aqui também. Devemos começar a limpeza dessa sala o mais precocemente possível, então assim que terminou o procedimento, a gente já vai desprezando ali todos os resíduos, né? Já limpando as superfícies. A limpeza terminal, ela deve ser bem minuciosa. Algumas instituições recomendam aí 2 horas de intervalo, 1 hora de intervalo entre um procedimento e outro, essa sala fica parada, né? 1 hora ou 2 horas para que o profissional da higiene entre e faça a limpeza terminal das salas, né? Mas os profissionais ali da enfermagem vão fazer a desinfecção dos equipamentos, dos mobiliários, usando o EPI indicado, e o produto indicado para essa desinfecção é o quaternário de amônia ou hipoclorito.
Devemos trocar todo o circuito respiratório, os filtros, a cal sodada, realizar a desinfecção do aparelho de anestesia, limpar o canister ali da cal sodada, né, que é o dispositivo onde eu coloco a cal sodada no carro de anestesia, e para cada paciente ali confirmado ou suspeito. Os lençóis, os campos, todos os campos de algodão ali, lençol, cobertor que porventura ficou ali naquela sala, deve ser desprezado diretamente no hamper. Evitar colocar em cima de mesa ou colocar diretamente no chão. Né? Muita atenção na hora da retirada desses EPIs, né? Que a gente sabe que aí tem um risco de contaminação do profissional. E todo esse resíduo que eu gerei nessa sala, ele deve ser desprezado num saco vermelho, tá? E caso, como eu já comentei também, caso sobre algum material, medicamento ali, ele deve ser desprezado. Aqui, ainda falando sobre o descarte de resíduos, né? Todos os resíduos provenientes destas áreas potencialmente contaminadas são considerados resíduos tipo A, risco biológico, devem ser descartados em saco vermelho, com o símbolo de risco infectante. Quando formos realizar o transporte desse paciente, né, retornar esse paciente para a unidade dele de origem, a unidade seja UTI ou seja a unidade de internação, devemos lembrar do elevador de transporte desse paciente, os cuidados que devemos ter para a higienização, né, pós esse transporte, higienizar, a equipe da higiene deve lembrar de higienizar o elevador na parte externa, na parte do botão onde eu aciono o elevador, né? Então, na instituição em que eu trabalho, nós conseguimos deixar um elevador exclusivo para paciente COVID, esse elevador fica bloqueado e quando a gente precisa, a gente pede para ligar o elevador através de um ramal e o pessoal consegue controlar esse elevador e depois 2 horas depois o pessoal da higiene entra para fazer a higienização lá do elevador. E eu vou comentar com vocês mais rapidamente sobre os procedimentos laparoscópicos, né, que também causou muita preocupação na equipe médica que realiza esses procedimentos, né, quais os cuidados que devemos tomar, e porque é um procedimento também de risco ali de aerosolização. Então, todos os procedimentos laparoscópicos, nós realizamos um pneumoperitônio nos pacientes, né, insuflação de CO2 na cavidade. Então, só para a gente lembrar aqui como que funciona esse processo da insuflação. Então, nós temos um cilindro com dióxido de carbono, né, conectado num manômetro com mangueiras, essa mangueira conecta no insuflador. Esse equipamento, esse insuflador, tem um filtro aqui na sua saída e uma extensão descartável que eu vou conectar ali no trocáter ou na agulha de Verres ali para insuflar aqui a cavidade abdominal do paciente, né? Então, aqui eu tenho a dispersão ali desse gás. E também, nesse momento, nós também vamos ter o que? A fumaça cirúrgica, né? Que ela é um subproduto do uso de dispositivos de energia, seja de eletrocirurgia, bisturi elétrico, lasers, instrumentos elétricos e ultrassônicos. Então, quando a energia eleva a temperatura intracelular acima de 100 graus centígrados, o tecido vaporiza e produz uma fumaça cirúrgica. E essa fumaça ela é dispensada ali no ambiente, né, ali na sala, onde toda a equipe ali está exposta. Então, a Anvisa colocou lá numa nota técnica algumas recomendações, alguns cuidados para a gente realizar esses procedimentos laparoscópicos, né? Então, é altamente recomendado que seja considerada a possibilidade de contaminação viral desses profissionais que estão envolvidos ali durante a cirurgia e que medidas de proteção precisam estar estritamente empregadas para segurar ali a força de trabalho. Então, a abordagem cirúrgica videolaparoscópica, ela deve ser rápida, e para que ela seja rápida, ela precisa ter cirurgiões experientes, né? Manter um número de membros da equipe reduzida e o acesso à sala cirúrgica controlado. As incisões para os trocáteres, né, onde eu vou entrar ali e ter acesso na cavidade abdominal, ela deve ser estreita, para que eu não tenha vazamento do gás. A pressão desse CO2, desse gás, ele deve ser mantido o mínimo possível.
E o pneumoperitônio deve ser evacuado com segurança por um sistema de filtragem antes do fechamento ou remoção desses trocáteres, ou extração de amostras, ou até mesmo quando eu preciso converter para uma laparotomia. E a potência, né, da eletrocirurgia, que é o bisturi elétrico, deve ser mais baixa possível para o efeito desejado. Então, aí eu vou estar evitando mais ainda a fumaça cirúrgica. E também deve-se ter uma atenção rigorosa para a limpeza e esterilização desses materiais canulados, das válvulas e das borrachas de vedação. E é recomendado também uma ultrafiltragem com sistema de evacuação de fumaça desse circuito fechado. Então, assim, gente, quando a gente pensa aí no procedimento videolaparoscópico, a equipe médica ela deve pensar, né, qual será o benefício para o paciente, né, se o que é recomendado ali, se vai ser mais benéfico para o paciente fazer uma cirurgia videolaparoscópica ou uma cirurgia convencional, aberta, né, neste momento de pandemia. Então, eles têm que levar em consideração todas essas possibilidades, aí caso eles precisem realizar esse procedimento num paciente aí suspeito ou confirmado. Como eu comentei, o vírus ele já foi encontrado, né, no trato gastrointestinal, em fluidos, saliva, conteúdo entérico, fezes, sangue, e o paciente pode apresentar muitas manifestações gastrointestinais. Então, por esse motivo, todos os procedimentos endoscópicos de emergência, eles devem ser realizados atualmente, devem ser considerados que são com alto risco de infecção. Então, assim, o cuidado, né, hoje, então, existem já no mercado alguns dispositivos de filtragem aí desse gás que vai ser dispersado ali no ar, né, no ambiente da sala. Então, quando for desinsuflar esse abdômen, eu preciso desinsuflar em um único trocáter. Alguns hospitais, alguns estudos até já mostraram que existem uns dispositivos que você pode montar com selo d'água, né, em sistema fechado, com esse respiro conectado no vácuo, na rede de vácuo. E aqueles filtros que a gente usa na ventilação mecânica, também já teve alguns estudos mostrando que ele é eficaz e, além de ser eficaz, é muito barato, né? Então, ele também serve ali como um filtro. E também já temos no mercado já filtros específicos que é altamente recomendado para essa situação, né? Mas quem não tem, quem não possui, existe essa outra técnica que é você montar um dispositivo de selo d'água com um filtro convencional aí que a gente usa em ventilação mecânica. Então, aqui tem algumas referências, né, que eu utilizei para a montagem dessa aula. Espero aí que tenha atendido a expectativa de todos, né? A gente tenta aí falar um pouco rápido aí para ficar dentro do tempo. Acho que eu fiquei dentro do tempo. Deixo o meu e-mail aqui, caso alguém queira me mandar alguma pergunta depois, fiquem à vontade. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre o tema? Por gentileza, colocar aqui no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente tem mais 6 minutinhos disponível. Patrícia, parabéns pela apresentação, pela explanação. No serviço que você hoje coordena, vocês têm lidado muito com a questão do coronavírus, certo? E com a questão, com os exames de urgência e tudo mais. Foram as mesmas medidas que essas medidas que você nos explanou, foram as medidas que você acabou tomando também na prática do seu hospital? Sim, sim. Logo no início a gente procurou estudar muito, né, sobre todas essas recomendações, e procedimentos endoscópicos em pacientes suspeitos ou confirmados é bem difícil de acontecer, né? Como eu disse, nós tivemos até o momento somente uma broncoscopia que foi necessário fazer em um paciente que estava na nossa UTI. Nós retomamos agora, no último mês, a realização dos exames de colono, né? Porque na instituição em que eu trabalho, nós atendemos colono somente de pacientes acima de 70 anos. Então, são pacientes que não poderiam ter seus exames cancelados, não poderiam ficar tanto tempo ainda aguardando a execução
do exame, né? Mas muitas coisas mudaram na prática, né? Quando a gente optou em manter a agenda desses pacientes idosos, e aí nesse momento a gente se readequou a todas essas recomendações, né? E são recomendações que eu acredito que vão ficar, né? Ficarão na prática ali, e a equipe percebeu que às vezes eles pecavam um pouco na utilização dos EPIs, pecavam um pouco em usar o EPI no momento da desinfecção, mas essa pandemia acabou aí fazendo que a gente fique mais atento e mantenha aí, né, o que foi fortemente recomendado nessas recomendações, que fique agora. Com certeza, eu acho que eu falo isso muito para os alunos, né, porque tem gente que vai se formar agora em dezembro, então eles acham que em dezembro o vírus vai embora, né, e não, é uma realidade que a gente vai ter que aprender a lidar. Ele, né, hoje a gente vive a pandemia, mas depois a gente vai ter que aprender a lidar com toda essa situação. Acho que foi um grande aprendizado para nós, né, profissionais da saúde, também para a gente entender um pouquinho o quanto a gente pecava mesmo no uso dos EPIs, entender a importância do EPI também para a nossa segurança. Bom, Paty, o pessoal não apresentou nenhuma pergunta, é um tema bem, a gente sabe que é um tema que a gente demora para digerir, né, para a gente entender um pouquinho como que funciona a prática, olhar o nosso serviço e ver o que a gente pode implantar. A Patrícia deixou o e-mail dela no final da apresentação. Qualquer dúvida também, se precisarem, é só procurar a Rebraensp, o Instagram. A Rebraensp aqui do Vale do Paraíba também tem o Instagram dela, e a gente passa as perguntas para a Patrícia, tá bom, gente? Muito obrigada. Patrícia, muito obrigada pela sua explanação, pela sua palestra. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Até. Até mais. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.